sobre a reconciliação. E a gente vai trazer aqui um entendimento, né? Quem tem que mudar sou eu, né? Então, você que tem a sua Bíblia, pegue lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, lá para o final da Bíblia, capítulo 5, versículo de 17 a 20. A minha Bíblia é um pouquinho diferente, então pode ser que algumas palavras não estejam igual aí à Bíblia Ave Maria. Mensagem da reconciliação. Todos pegaram? Quem não achou aí, pede socorro para a pessoa do lado. 5, versículo 17. Segunda carta aos Coríntios, 5, 17. Se alguém é cristão, é uma criatura nova. O que era antigo passou, chegou o novo. E tudo que é obra de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava por meio de Cristo reconciliando o mundo consigo, não lhe apontando os delitos, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Somos embaixadores de Cristo, e como se Deus falasse por meio de nós. Por Cristo vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Palavra do Senhor. Essa palavra, São Paulo, ele vem nos dizer que Jesus é o reconciliador por excelência. Por ele nos reconciliou com o Pai por meio da cruz. Então existia uma dívida que a nossa humanidade, que o homem não seria capaz de pagar. Então Deus vem, né, se encarna no seio da Virgem Maria, se faz homem, vive nessa terra, morre por morte de cruz por cada um de nós e ressuscita. Então ele nos reconcilia. Aquele jardim do Éden que estava fechado pelo pecado, pelo mal, pelo egoísmo, ele é o quê? Ele é aberto, as portas do céu são abertas por meio da reconciliação. Então Jesus, ele é o reconciliador por excelência. E a mensagem do Evangelho, o que o Evangelho traz hoje, o que a palavra de Deus traz para a nossa casa, para a nossa família, é justamente isso. A reconciliação. A palavra reconciliação significa conciliar novamente. Conciliar é juntar. Então é juntar de novo. É repetir a junção. E repetir é sempre, porque dentro da família a gente precisa desse exercício constante. Porque senão a gente não vive. Não existe família sem perdão, não existe família sem reconciliação, porque nós somos humanos, frágeis e limitados. Em algum momento a gente vai errar. Em algum momento a gente vai pisar na bola. Em algum momento a gente vai falar uma coisa que não era para falar naquela hora. E a gente vai ferir alguém, vai magoar. Mas Jesus, ele vem e nos fala, você é embaixador. Ele nos instituiu como embaixador da reconciliação. Então, para imitar, eu não posso dizer que eu sou uma católica, que eu sou uma cristã, se eu não vivo a reconciliação. Porque Jesus, ele me ensina o perdão de forma como condição. E aqui eu vou emendar já, pegando um trecho do Catecismo da Igreja Católica, que fala assim, no parágrafo 2838, ele vai falar da frase do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos repetir: perdoai-nos as nossas ofensas, assim, vocês continuam, vou falar assim, vocês continuam. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Senhor vem falar aqui, esse pedido, olha o que o Catecismo diz, é surpreendente. Se comportasse só a primeira frase,
perdoai-nos as nossas ofensas, vou encurtar aqui o catecismo está dizendo, é uma coisa. Mas, de acordo com o segundo membro da frase, nosso pedido não será atendido, a não ser que tenhamos antes correspondido a uma exigência. O nosso pedido é voltado para o futuro, nossa resposta de tê-lo precedido com a palavra que liga, que é o como. Então, uma coisa seria se a gente falar só perdoai as nossas ofensas. Tá tudo bonito até aí. Tá tudo perfeito, porque nós somos muito bons em errar e depois falar, não foi bem assim, eu não queria fazer isso, né? Mas aí, no Pai Nosso, que está totalmente ligado de forma espiritual a essa mensagem da reconciliação, ele vai dizer, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu peço perdão a Deus e eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe hoje, da mesma forma que eu perdoo a minha sogra. Agora eu posso falar da minha sogra, porque ela está no céu, a gente pode falar da sogra dele, que ela está no céu também, né? Então a gente fala mesmo, né? Assim como eu perdoo a minha cunhada, o meu cunhado. Assim como eu perdoo, sei lá, meus sobrinhos, meus primos, meus agregados, né? Assim como eu perdoo aquela tia que chega lá em casa, sabe? Aquela tia bendita que você ama, tia do seu marido, porque a tia nossa geralmente a gente gosta, né? Né? Gente, né? Mas a gente gosta. Então, assim, o catecismo vai dizer, esse como, olha que interessante, não é o único ensinamento de Jesus. Ele coloca, deveis ser perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Frase do Carisma, Mateus 5,48. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Observar o mandamento do Senhor é impossível se quisermos imitar de fora o modelo divino. Trata-se de participar de forma vital, do fundo do coração, na santidade, na misericórdia, no amor do nosso Deus. Então veja bem, o Senhor fala assim, não é para você cumprir o mandamento de fora. Você tem que entrar no mistério. Então, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso. A família, ela é uma instituição divina e ela é esse lugar do encontro. Ela é o lugar da partilha. Ela é o lugar do perdão. Ela é o lugar da reconciliação. Ela é o lugar onde a gente chama de graça. Nossos filhos não precisam fazer nada para a gente amar eles. A gente chama eles de graça. Vamos falar aqui a verdade, eles não precisam tirar nota boa, né? Precisa para você amar seu filho? Não. Ele precisa ser legal com todo mundo? Não. Ele precisa ser o melhor da sala? Não. Ele precisa ter o emprego dos sonhos? Você vai amar seu filho do jeito que ele é. Você quer tudo isso para ele? Sim, mas o amor, eu estou falando do amor, ele não está relacionado a esse senso de realização. O mundo sim. O mundo ama uma pessoa porque ela é que pessoa bem sucedida, né? Olha, que inteligente, que fala bem. O mundo ama. O amor na família não é assim, né? O amor de dentro de casa, o amor que eu falo assim, real, o amor de verdade, né? O amor que partilha da comida, o amor que divide ali o espaço da casa. Ele é esse amor real. Então os atritos, eles vão acontecer, né? E tem coisas que nós temos que tirar dentro de nós. Por isso que eu que tenho que mudar. Teve uma vez que, faz pouco tempo, o Jorge tinha que tirar o dente do siso, né? Aí fui lá antes, conversei com o médico, marquei lá com o dentista, aí levei o raio-x, Jorge tirou o raio-x, eu levei tudo o raio-x pro médico, a médica, ó, dá para tirar os 4 de uma vez. Falei, ótimo, porque ele é ocupado, ele já vem, já tira, já resolve. Aí cheguei em casa e falei pro Jorge, não, como que eu vou tirar 4 dentes de uma vez? Eu vou morrer. Não, tem, o médico tá falando alguma coisa errada. Eu falei, bom, você vai lá, você conversa, eu não vou tirar. Não, vou aquele homem, né?
O Júnior falou aqui, corajoso, macho, não vou tirar. Tá bom, você vai lá, você fala com o doutor, não é obrigado, mas vai, que tava com dor, foi lá. Aí tô lá esperando o Jorge na clínica e demora e não volta. Falei, meu Deus do céu. Daqui a pouco chega o Jorge com a cara desse tamanho assim, né? E aí? Tirei os 4. Vamos pra casa. Eu já tô com muita dor. Falei, Aí fui lá, né? Né? A esposa, ela tem que ter essa sabedoria, né? De deixar pra comentar depois. Aí eu ali... Consolei, fui a consoladora. Né? Podia ter tirado só os 2. Não, ele falou que era mais fácil, o cara é muito bom, ele só colocava o negócio e pec. Falei, nossa, eu já imaginando. Aí estamos no carro, ele começou a sentir dor, não sei o que, tal. Foi para casa, aí foi se recuperar. Aí eu falei, você vai ter que ficar, acho que eram uns 2 dias, né? De molho. Não, amanhã eu já trabalho. Eu falei, tá, você é homem, você vai para cima. Aí não fez o repouso direito, depois teve que fazer de novo, depois teve que voltar, mas deu certo. Existem coisas que a gente acha que são nossas, mas que está fazendo mal para o nosso corpo. E a gente tem que arrancar. O ressentimento e a mágoa é isso. As divisões são isso. As disputas dentro do lar são isso. Às vezes é algo que está dentro de mim, que faz parte do meu temperamento. Tem pessoas que gostam de brigar de graça, não é? Gosta de brigar de graça. Né? Então, às vezes, tem dia que eu acordo em casa e eu já tenho a vontade de brigar. Eu nem abri o olho e já venho, quero brigar. Né? Não é, Jorge? Todo mundo sai de perto de mim. A gente mora num apartamento, parece que de repente está tudo vazio. Todo mundo saiu. Um já foi para trabalhar, outro já... Eu só vejo eles cochichando. Vamos embora logo, que amanhã hoje está bravo. E aí eles saem. Aí depois eles começam a me mandar mensagem. Você está melhor? Tá tranquila, deu tudo certo, né? Resolveu o que tinha para resolver aí sozinha, coitada das gatas, que só fica elas e eu, né? E aí ninguém sabe o que acontece e eu não vou falar aqui também. Mas elas estão lá, vivas até hoje. Então, tem coisa que é minha responsabilidade mudar, né? Então, às vezes, ele podia estar lá com o dente até hoje, fazendo mal para ele. Existem comportamentos que fazem mal para minha casa, que fazem mal para os meus filhos, que fazem mal para os meus familiares, e eu fico dividindo, eu fico disputando, como se aqueles da minha casa fosse posse minha. Hoje, muitas mães têm dependência emocional do filho. O filho tem, 18 anos, não sabe atravessar uma rua, não sabe tomar um ônibus, não, porque a mãe não, é meu filho, porque se ele for e alguém vai, não sei o quê, e é meu menininho, não deixa ele chegar perto da panela, não deixa ele pôr comida sozinho. Quando esse homem casar, coitado da mulher dele. Então, amor não é dependência emocional. Tem que ter cuidado, tem que ter zelo, sim, mas tem que ter responsabilidade em educar, e educar para ser adulto. Voltando. Nós precisamos trabalhar a unidade dentro da nossa casa. Os laços com os nossos. Quando você se casa, quando você tem filhos, quando você constitui uma família, existe uma rede em volta. Nós não somos uma ilha. Teremos os cunhados, teremos os sogros, teremos os primos. Não quer dizer que você vai viver todo mundo junto em todo dia. Mas nós precisamos cultivar o amor e o perdão dentro da nossa casa. O pai, a mãe, cristão, católico, quando erra com o filho, tem que ser capaz de pedir perdão para o filho. Filho, eu errei. Eu fui muito grossa com você. Não, filho, eu fiz isso, tá errado, a mãe tá pedindo perdão. Olha, esposo, eu sei que é difícil isso acontecer, quase impossível, mas às vezes a esposa tem que pedir perdão pro esposo, né? Ela tem que pedir, né? Não é, irmão? Confirma, né? Tem que pedir. E o esposo também precisa pedir. Como que a gente educa? Como que a gente educa nossos filhos na reconciliação se fica aquela casa de disputa de poder, sabe? Onde o esposo e a esposa eles estão disputando o pódio. Eu vejo muita gente disputar poder. Eu não vejo ninguém disputar boleto. Vocês já viram alguém disputar boleto? Esse eu pago.
Esse de 50 reais, pode pagar. Dá o de 500 aqui que eu pago. Condomínio, pode dar, que eu pago. Ah, não, essa conta da internet aqui, você paga. O plano funerário você pode pagar que é mais barato. A mensalidade da faculdade, eu não vejo ninguém disputando isso. Mas poder, não. Eu que falo. Não, meu marido, ai, se ele não fizer. Eu não falo isso. Eu vejo as pessoas falando, outras mulheres de outros lugares, bem distante, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque os nossos filhos, eles vão crescendo nesse ambiente. Qual que é? Hoje, o pai e a mãe, ele precisa construir a liderança um do outro, porque isso constrói unidade. Os filhos têm que ver que a gente pede desculpa um para o outro quando está errado, sem vergonha, sem justificar. E, gente, não adianta pedir perdão, então, eu fiz isso, mas por que você fez isso? Você está pedindo perdão? Não. Esse perdão não vale. Eu falo lá em casa, se vir pedir perdão, já falando que a culpa foi minha, nem precisa pedir, porque você já está me culpando de qualquer jeito, né? E aí a gente vai treinando nossos filhos também nisso, na reconciliação, no perdão. A gente precisa abandonar hábito negativo, palavrão, maldição, ficar falando mal dos familiares na mesa na hora que a gente come, ficar falando da vida dos outros, ficar falando do vizinho, ficar falando de... Tudo isso está contra aquilo que Deus fala na palavra. A palavra de Deus ainda vai dizer, se você tem algo contra o seu irmão, resolve antes de se aproximar do altar, né? Então, às vezes a gente vê isso, parece que aquele ódio de morte, não. Essas picuinhas, quer dizer que você vai amar todo mundo? Não vai. Quer dizer que você vai gostar, aliás, de todo mundo? Não. Tem pessoas que você tem afinidade natural e tem pessoas que não desce. Mas existe uma diferença entre criar a divisão, né? Tem gente que cria o rancor como se fosse uma planta, como se fosse um orgulho de família. Só Deus perdoa. Pisou no meu calo, filha, já saiba. Não sei o que. Aí, olha a situação. Vai falar mal para a filha ou para o filho da sogra, que por coincidência é avó daquela criança, né? Olha o que você cria na cabeça, né? Então, esses relacionamentos precisam ser curados, porque isso atrai maldição para dentro da nossa casa, atrasa a providência para a nossa casa, porque a gente vive de rito, como se vivesse de regra. Falou da quaresma, estou fazendo a quaresma de São Miguel, mas vive brigando em casa, não adianta nada. Ah, vou na missa todo domingo, rezo, sei as músicas, mas não vive a reconciliação, não vive o perdão. Os nossos laços, eles precisam ser superiores, os laços de amor precisam ser superiores. Eu lembro que quando nós casamos muito, muito jovenzinhos, e a gente foi morar em cima da casa do meu pai. E aí, eu falava com as minhas irmãs, pai e mãe não entenderam que eu casei, eles acham que eles têm um filho branco agora. Porque assim, de repente eu não existia mais, era só o Jorge. Minha mãe lá, não sei o que, meu pai... Bença, pai, meu pai mal respondia, que meu pai ele fala para dentro, então ele não respondia. O Jorge chegava, vem aqui, meu filho, ficava, ele nem me chama de mim, é que é tanta filha, gente. Eles tinham 7 filhas, então na hora que meu pai recebeu um filho em casa, ele falou, gente, minhas orações foram atendidas. E eu lembro um dia que eu cheguei em casa, do trabalho, e a minha mãe era brava, e minha mãe já estava ali no quintal me esperando. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Minha mãe, você casou com esse menino. Eu me senti assim, né? Raptei ele de casa. Você trouxe o menino pra cá, o menino tá doente. Eu tô chegando agora, acabei de descer do ônibus, o que está acontecendo? Não, vai lá ver, você vai comprar uma fruta pra esse menino, você vai fazer um suco, que a mãe dele dava de tudo. Eu olhei pra minha mãe, meu Deus do céu, eu preciso mudar daqui. Eu ficava... Aí eu subi, porque eu morava em cima. Aí cheguei lá, o Jorge estava deitado, lendo um livro, ouvindo uma música. Falei, o que aconteceu? Não, o médico achou que eu não estava bem, me deu o atestado do dia. Falei, minha mãe tá lá. Eu ouvi ela falando com você, dando risada. Eu ouvi, a minha sogra me ama. Aí eu falei, tá bom,
né? Tá bom. Então, a gente sempre teve esse relacionamento. E como a gente morava lá junto, a gente tinha muito atrito. Mas era invertido, porque o atrito quem tinha que era eu, a própria filha da casa. Ele não tinha atrito nenhum. Nem minhas irmãs, ninguém tinha coragem de reclamar. Elas iam falar, Jorge fez isso, vai lá falar para ele. Não, ele é muito bom. Ele não sei o quê. Então, e a gente foi construindo isso, construindo. Depois, quando a minha mãe foi para o interior, não tinha mais motivo para brigar, porque demorava para se ver. Quando a gente se via, era só abraço, né? Mas assim, o que eu estou falando disso? A gente precisa criar esse ambiente nas nossas casas, nas nossas famílias, porque isso vai ajudar na formação dos nossos filhos, na formação de caráter deles. Ser uma pessoa rancorosa, isolada da família, eu não estou falando que você tem que abrir mão dos seus valores, né? Porque às vezes também não adianta você ficar próximo de uma pessoa que vive no pecado, que tem má influência, né? Que vai trazer uma influência ruim para sua casa. Não é isso, a gente não negocia valores. Né? Eu lembro quando as crianças eram pequenas, minhas irmãs sabiam que a gente não deixava eles assistir novela. Então às vezes a gente chegava em casa, elas iam lá na televisão, tá tudo bem aqui. Eu, tá tudo bem. Aí eu perguntava, e aí a Mariana, mãe, a tia só estava assistindo esse capítulo. Mas elas faziam escondido, né? Mas por quê? Porque existia um respeito. Falava, não, eles não gostam disso. Eles não, mas existia uma convivência, um respeito. No nosso lar, a palavra de regra precisa ser, eu te amo, eu te perdoo. E tem comportamentos que a gente demora para mudar, porque a gente cresceu a vida toda. Eu lembro quando eu era solteira, eu achava muito estranho. Eu chegava na casa do Jorge, todo mundo se abraçava e se beijava. Tipo, ele viu o irmão dele, que é do tamanho dele, e eles se beijavam no rosto. Eu falava, vocês não moram na mesma casa? Moram, por que vocês estão se abraçando? E Cláudia, você não abraça as pessoas da sua casa? Eu falei, não, eu moro com todo mundo dormia no mesmo lugar. E ele achava um horror. Eu chegava em casa e não falava com ninguém. Eu entrava assim, ia pro quarto, fazia minhas coisas e depois... Então a gente foi convivendo com isso e mudando. E aí o que eu vi? Que a forma como eles se tratavam era mais edificante. Então hoje na nossa casa a gente chega, a gente se abraça, o filho vai lá, beija. Se chegou e não beijou, eu falo, por que você não deu um beijo? Por que você não veio abraçar? Por quê? Porque o abraço, o eu te amo, o obrigado, o me perdoa é importante. Agradecer a pessoa porque ela fez algo para você é importante. Agradecer a sua esposa é importante. Agradecer o seu esposo, os seus pais, aqueles que cuidaram dos seus filhos. Quantas pessoas aqui que tiveram a rede dos avós como apoio para cuidar dos filhos, não foi? Eu tive. Minhas irmãs, minha sogra. A Mariana falava que a minha sogra era a melhor amiga dela. Aí eu já imaginava. Aí uma vez minha cunhada falou, olha, ela chega aqui em casa, vai tomar café com a mãe, ela dá o relatório da sua casa. Então você já sabe. Eu falei, opa. Né? Eu lembro quando a gente chegava na casa da minha sogra, a Mariana estava ótima. Ela entrava assim no portão, ela já ficava, ai, vó. Aí minha sogra vinha, o que vocês fizeram? Eu já ficava quieta. Falava assim, vai filha, vai, a gente brincava. Porque existia, né, esse laço. E como eles sofreram, né, quando a minha sogra morreu na pandemia, depois de 2 meses a minha mãe morreu. E a gente sentiu essa falta, né? Tanto que hoje o que a gente faz? Quando a gente se reúne, né? O Júnior falava de legado. A gente tenta viver esse legado que elas nos deixaram. De estar junto, de cuidar, de perguntar, de celebrar datas juntos. Uma família reconciliada, uma família unida. Me desculpem, esse papo de que nossos amigos, nossa melhor família são os amigos que estão lá fora, põe todo mundo junto numa mesma casa para ver quem vai fazer comida, quem vai lavar roupa, quem vai ficar lá no chuveiro 3 horas e o outro vai ficar, né? Se esse amor vai continuar. O amor real é o amor que a gente tem dentro de casa. Esse amor fantasioso de Instagram, que fica aquelas fotos lindas. Às vezes eu acho uma foto, como essa pessoa conseguiu tirar essa foto tão bonita? Eu até admiro aquilo, né? Nossa, que família perfeita. Mas será que é perfeita mesmo? Será que eu estou vivendo isso? Porque os atritos, os problemas, as doenças, todos nós teremos. Né? A nossa filha tem depressão.
Então, a gente vive isso na pele, idas ao hospital, internação, e volta, e aí tem que mudar a rotina da casa, não pode ficar sozinha, remédio. Então, assim, os problemas chegarão na casa de todos. O desemprego, que Deus não aconteça com vocês, mas uma hora chega na nossa casa, a dificuldade financeira, um filho rebelde, né? Quantas vezes aí chega, e aí às vezes eu falo para o Jorge, a gente fala, né, dessa juventude, eu falei, mas imagina nós na nossa época com o Instagram, com o YouTube, que isso tudo que esse povo tem, o que ia ser da gente? Ele fala, ainda bem que a gente não tinha. Não é verdade, gente? Eu falei, ainda bem que a gente não tinha. Eu falei que a gente já dava um trabalhão, né? A gente já dava um trabalhão fazendo, imagina. Então a gente precisa muitas vezes entrar na realidade dos filhos, entrar, entender aquilo que eles gostam, principalmente quando eles vão crescendo, entender ali e ser esse vínculo que fica mais distante, porque eles já são mais independentes, eles têm as escolhas deles, que muitas vezes não são as nossas, mas ter esse vínculo, porque eles sabem que eles têm um lugar, um lar. O lar é o lugar que a gente quer voltar. A gente está num lugar maravilhoso, mas a gente sente falta da comida, a gente sente falta do sofá, a gente sente falta ali daquele ambiente onde nós estamos. Isso é importante, né? Esse vínculo, né? Esse estar. Como é bonito quando, às vezes, teve um dia que o Jorge foi para um evento, para uma formação, e aí a Mariana falou para mim, mãe, o pai foi para a formação? Foi viajar. Ele não me deu tchau. Falei, não, filha, você estava dormindo. Não, ele tinha que ter me acordado para me dar um beijo antes de sair. Como que ele... E ela ficou brava. E aí o Jorge chegou, ela, então, você sai assim? Você tá livre na vida? Que você não me dá satisfação? Não foi? Ela, porque todos os dias eles saem juntos, ele deixa ela na faculdade, eles saem, então eles têm uma rotina próxima, que no passado não era assim, porque quando ela ficou adolescente deu a louca, né? Então, é importante o vínculo, é importante estar próximo. Às vezes eu estou criticando o outro, mas eu preciso entrar na realidade dele. E às vezes na família a gente precisa ter aquelas conversas difíceis. Ó, gente, isso não está funcionando aqui. Vamos ver o que a gente está fazendo de errado? Eu me lembro, e aqui já encerrando, porque eu entendo que ficou bem claro que a gente tem que viver na nossa família. Se é alguém que realmente reze, peça para Deus. Às vezes teve alguém que te magoou, que falou mal de você, que te traiu, que é lá do passado. Reze. Peça para Deus a graça do perdão. Eu me lembro que teve uma quinta-feira santa, quando a gente chegou em casa, o Jorge nos reuniu e ele falou assim, nós vamos fazer um lava-pés aqui na nossa casa. E aí ele virou para o Lucas e para a Mariana e falou, eu peço perdão porque eu não fiz isso, porque eu preciso melhorar nisso, porque vocês são filhos maravilhosos, eu agradeço a vocês. E ele foi ali pedindo perdão, e aí um começou a pedir perdão para o outro, foi um momento em que Deus ali... Eu falei, olha que coisa simples. Não precisou de muito. E muitas vezes a gente quer viver um monte de coisa lá fora e o essencial está dentro de casa e a gente não vive. E aí quando alguém vai embora, quando um se afasta, quando o espaço da mágoa ele é tão grande que a gente tem dificuldade de retornar, a gente começa a dar valor. Então se preocupe quando você não consegue olhar mais nos olhos. Quando parece que tem... Sabe quando às vezes a gente tem em casa e parece que tem um elefante junto? Tem um negócio que está estranho? Se preocupe. Senta, vamos conversar. E às vezes a gente tem que ceder um pouco também. Eu vou ceder um pouco, eu não concordo com isso, mas vou tentar dessa forma. Vou tentar ser melhor. Porque a palavra nos diz, por Cristo vos suplicamos, deixar-vos reconciliar com Deus. Não adianta eu falar que eu estou próximo a Deus, se eu não estou próximo àquele que está lá. Se eu não consigo amar o que está ali comigo, debaixo do mesmo teto, eu não vou conseguir amar os de lá de fora. Esse amor é fantasia. O amor das amigas que vê, que sempre elogia, dos amigos, do bar. Isso é ilusão. Se eu não consigo amar aqueles que Deus me confiou, os filhos são bens que Deus nos confiou. E às vezes vem parente ficar conosco, morar na nossa casa, estar conosco por um tempo. Deus também nos confiou esses. Deus nos confiou. Imagina um dia eu chegar diante de Deus e falar, e aquele que eu te confiei?
Você vai fazer igual Caim? Quando Deus pergunta, onde está o teu irmão? E Caim fala o quê? Eu não sou o guarda dele. Eu não posso falar isso do meu irmão, não posso falar isso do meu marido, dos meus filhos, estendendo dos meus irmãos de comunidade, das pessoas com quem... Eu não posso. Eu preciso ter uma responsabilidade perante Deus. Por isso que o amor verdadeiro, ele é sacrifício. Ele é doação, porque a gente precisa quebrar o orgulho, né? A gente quer estar sempre, a gente precisa baixar a voz. A gente precisa entrar na realidade do outro para ser com ele. E aí nós vamos colher os frutos. Porque aí teu filho, um dia que ele tiver com problema, você vai ver, vai falar, e aí, quer conversar? Vai falar, quero conversar. Olha que bonito. Olha, eu tô pensando em fazer isso. O que você acha? Não é gostoso quando um filho vem pedir? Vem conversar com a gente, né? Vem. Tem um dia que a minha filha falou, mãe, não sei o que, tem um cara, mostra a foto pra eu ver. Vamos lá ver, não sei o que. A gente falou, ó, filha. Mas é gostoso, porque existe uma partilha. Quão triste é quando o filho ele prefere o conselho de fora, a ideologia de fora, a autoridade de fora, do que a nossa. E pode ser que aconteça? Pode. Nem sempre é nossa culpa, nem sempre. Porque o mundo tem pegado pesado. Mas é a nossa postura. A gente precisa ter a postura de autoridade, de valores, mas de acolhimento. Né? Você tem abraçado seus filhos? Você tem dito para eles que você os ama? Né? Você tem se interessado pelo aquilo que seus filhos gostam? O que seu filho gosta de fazer? O que a sua filha gosta de fazer? Né? O que ali a família gosta? Qual comida que a família se reúne e que gosta e que é prazeroso? Pega um dia, vai ver foto de quando era pequeno, vai não sei o que, meus filhos, minha filha adora, meus filhos adoram quando eu começo a falar, quando você era pequeno, você fazia. Esses dias eu falei pro meu filho assim, filho, quando você era pequeno, bebê, você não sabia o que era berço. Eu falei, por quê? Eu falei, porque demorou muito para ter um neto. Toda vez que eu te colocava no berço, vinha uma tia, deixa eu segurar ele um pouquinho. Aí eu falava, toma. Aí daqui a pouco eu tenho uma irmã que é falecida, mas nós éramos em 7, então vocês imaginam. 7, fora a sogra, fora o sogro, fora os agregados, né? Aí chegava, você deixou fulana segurar, agora eu vou pegar ele também. Aí ele começou a rir, ele, mãe, eu não sabia. Eu falei, Falei, olha, você dorme igual uma pedra nessa cama, né? Que pode te acordar, o celular do Lucas acorda a casa inteira, menos ele, né? Acho que na casa de todo mundo tem um assim, né? Então, é importante a gente contar a história, a gente se saborear com a história. Falar, nós morávamos nesse lugar, aí aconteceu isso, isso tudo gera vínculo. Só que se eu vivo em casa num pé de guerra, de disputa, se eu não sei o que é reconciliação, se eu não consigo ter ali uma compreensão do outro, de entender porque o outro é daquela forma, eu preciso mudar. Né? Então que a gente guarde isso no nosso coração e que, à luz dessa palavra, vá fechando seus olhos e pedindo essa graça para o Senhor. A graça de amar e perdoar. Né? Nesse primeiro momento, pergunte para o Senhor aí no seu coração. Deixa eu sentir isso no fim de tarde. Né? Agora é uma oração, depois já vou conversar com eles do almoço. Tá. Pergunte aí no seu coração, onde eu preciso mudar? Esqueça os outros. Esqueça aquilo que você acha que o seu esposo tem que mudar, que a sua esposa tem que mudar, que os seus familiares. Não sei. Pense, peça a Deus essa graça. Senhor, onde eu posso mudar? Onde eu posso mudar para eu ser melhor para os meus? Para eu amar os meus? Teve uma vez que eu fazendo essa oração, você continua de olhos fechados, e Jesus me disse assim, tente fazer um café da manhã especial para a sua família. Se esforce para fazer o que cada um gosta. E aí, cada dia eu vou pensando no que cada um gosta. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas eu tento fazer o que eu cozinho ali da melhor forma que eu vou agradar. E eu penso, Lucas gosta disso, isso. E eu penso, se eu estou na rua, eu lembro, Mariana gosta disso, eu vou lá e levo.
Eu falei, meu marido, o Jorge, gosta disso. Isso. O Senhor me falou, Cláudia, sirva com gestos, com atitudes. Veja que trabalhe nesse ambiente do lar para que ele seja sempre aconchegante, sempre cheiroso. Às vezes, gente, são coisas físicas, às vezes é o cheiro de uma roupa, às vezes é um cheiro de uma comida que lembra infância, às vezes é uma casa bem organizada, bem limpa, às vezes é um programa que todo mundo gostava de assistir junto. Peça a Deus, Senhor, onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero viver, Senhor, a Tua graça na minha família. E eu peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor cure corações feridos. A visualização que o Senhor me dá são corações rachados, corações de pais, corações de mães. O Senhor me mostra corações de pais aflitos por conta de dívidas, aflitos por conta de ingratidão dos filhos. Essa palavra também vem muito forte no meu coração. A ingratidão, falta de compreensão, corações de mães acelerados, preocupados, ansiosos, filhos confusos. É tanta informação, é tanta coisa que fala que é verdade. E o Senhor me dá uma visualização. E você agora imagina a sua casa de uma sala vazia. E nessa sala está Jesus. Só que Ele está sozinho. Porque cada um está em um canto, ou no celular, ou fazendo alguma coisa mais importante. E Jesus está nessa mesa esperando essa família se unir para uma refeição, para uma conversa, para rir junto, para falar, eu te amo. Então peça essa graça para o Senhor. Xandaralaria, lamaralaria, lamaralaria, lamaria, lamaralaria, laria, laria. Xandaralaria, laria, 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 laria. Xamaralaria, laria, lamaralaria, laria, 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 lamaralaria, laria. Xandaralaria, laria, 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 laria. Xamaralaria.